Olá, manas! Aqui é a Samia Frasch e hoje a gente vai falar sobre como mudar os hábitos dançando. Isso mesmo, dá para usar a dança para te auxiliar nas suas mudanças de hábito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, vamos entender aqui o que é o hábito, né? O que é o hábito, como que ele funciona. O hábito, ele é aquilo que está automático, é aquilo que é automático para a gente, é aquilo que você faz que você não pensa, você não tem gasto de energia quando você está fazendo algo que já é habitual. E vamos falar aqui, vou dar um parêntesezinho, tá? Um parêntese que na verdade é muito importante, que é: nós seres humanos somos seres habituais, nós somos seres que precisam de rotina, nós gostamos de rotina, o nosso corpo gosta de rotina, ele aprende uma certa rotina e ele vai fazer aquilo de novo, de novo, de novo, de novo. Ele vai querer fazer aquilo de novo, de novo, de novo, porque ele economiza energia, tá? Fechando esse parênteses, a gente vai falar mais sobre isso na frente. Mas vamos lá. O hábito, então, ele é tudo isso que está automático, tudo isso que você não faz esforço mais. Por que eu estou falando mais? Porque para implementar um hábito, para que ele vire um hábito, os primeiros momentos ele pode ser uma atividade difícil. Pode ser que ele tenha sido difícil no começo e aí pela repetição ele se tornou fácil, que isso é uma característica do hábito. O hábito transforma tudo que é difícil em fácil. Vou dar um exemplo. Quando você está aprendendo a dirigir, é difícil. Você fica pensando, né? Nossa, peraí, tem que apertar aqui, o pé vai aqui, a mão vai ali, a marcha tal, e não sei o que, e olha no retrovisor, olha para o lado, olha para o outro. É uma série de coisas que você está tendo que fazer, uma série de sequências físicas que você está tendo que fazer e que é nova para você. E pelo fato de ser nova, você despende muita energia, você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, e isso faz com que, nesse primeiro momento, isso seja difícil. Porém, com o passar do tempo, à medida que você vai praticando e dirigindo, dirigir se torna algo tão prático, tão natural para você, você inclusive fala no telefone, você muda de música, você faz várias coisas ao mesmo tempo que você está dirigindo. Por quê? Porque se tornou um hábito, se tornou algo que o teu corpo aprendeu aquela movimentação. É como uma coreografia, né? Você aprendeu essa coreografia de dirigir, porque tem, né? A gente tem os nossos movimentos, quando a gente para prestar atenção neles, se você colocar atenção, você tem uma coreografia no seu dia. E que muitos desses movimentos você nem sequer pensa, porque eles já estão aí naturalizados no teu corpo. E muitas desses hábitos que estão naturalizados no teu corpo não te fazem bem, não são saudáveis. São todos? Não, você provavelmente tem uma série de hábitos que são saudáveis e tem uma série de hábitos que não são saudáveis, tá? Todo mundo passa por isso, tá? Fica tranquilo, não entra em pânico, porque isso é a vida humana. A gente está aqui para se desenvolver, né? A gente vai se tornando cada vez mais humano, a gente vai exercitando o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É as nossas escolhas. E o hábito, ele coloca a gente intimamente com o livre-arbítrio. Porque o hábito, ele é exatamente isso. Quando eu vou querer implementar um hábito, eu estou escolhendo algo. Quando eu quero deixar um certo hábito, eu também estou escolhendo algo. Então, quando eu escolho colocar atenção nos meus hábitos que não são saudáveis, eu estou me servindo do meu livre-arbítrio. Quando eu não olho para isso e estou só no automático, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio. Manas, o automático não é ruim, tá? Tem muitas coisas que a gente precisa estar no automático. É que nem esse exemplo que eu dei de dirigir, né? Quando você está dirigindo, dirigir já se tornou automático. E é importante que esteja automático, porque assim você consegue olhar se vem carro dali, se vem carro de lá, enfim, você consegue ter essas outras, prestar atenção em outras questões que são importantes para aquele momento. Se você tivesse que ficar 100% presente, né, sem ter nada habitual, você ia cansar muito. Você ia cansar muito. E é por isso que o nosso cérebro tem esse mecanismo, né? A neurociência está aí para explicar, inclusive, isso de uma forma melhor. Mas o que acontece? O nosso cérebro, ele cria esses mecanismos para que a gente torne atividades habituais, para que a gente economize energia
para sobreviver, porque é nisso que o nosso cérebro está pensando. Ele está pensando na gente sobreviver, ele está pensando na nossa sobrevivência. Então, se eu economizo energia com essas séries de atividades aqui, eu consigo sobreviver, tá? Então, vamos entender aqui como é que isso funciona. Tem coisas que vão precisar estar no automático, só que você pode escolher o que vai para o automático. Você pode escolher colocar algo que é saudável no automático. E assim, isso quando entrar no automático, você vai reproduzir esse hábito que é saudável para você e você não vai precisar mais fazer esforço para para executar este hábito saudável. Né? Para pessoas que estão querendo, sei lá, acordar mais cedo, no primeiro momento isso vai se tornar mais difícil, depois isso se torna habitual. Eu quero que vocês prestem atenção também na rotina de vocês, porque muitas vezes a gente fala assim, ai, não tem jeito, eu sou uma pessoa diurna, ou então eu sou uma pessoa noturna. Mas você fez isso a vida inteira e você nunca nem se questionou se isso foi realmente uma escolha, se isso realmente é o melhor para você, ou se você está fazendo isso pelo fato de estar acostumada, né? A gente precisa questionar os hábitos que a gente tem, porque muito desses hábitos a gente construiu ele, a gente tornou esse hábito, criou esse hábito, desenvolveu esse hábito quando a gente era muito nova, né? Em outro momento da nossa vida, e muitos dos hábitos que a gente desenvolveu, eles estão baseados, enraizados em traumas. Claro, não são todos, mas muitos deles são, principalmente os hábitos destrutivos, tá? Os hábitos que não são saudáveis, os hábitos que são destrutivos, eles foram criados como uma resposta para traumas que a gente teve aí ao longo da nossa vida. Então, quando a gente para prestar atenção nessa coreografia da nossa vida, do nosso dia, porque o teu dia, ele é feito por uma série de hábitos, né? Tem muita coisa aí. Tem inclusive um estudo que fala que 60% do nosso dia são decisões que a gente toma ali de uma forma até um tanto mais, digamos assim, entre aspas, consciente. E 40% tá no automático. Olha que interessante, quase metade do seu dia você passa no automático. Isso uma pessoa, essa pesquisa, eu acho que tem ali algumas ressalvas, porque isso é uma pessoa que ela também está buscando isso, tá? Porque uma pessoa que nem busca isso, ela com certeza passa mais do que 40% do dia dela no automático. Uma pessoa que não olha para dentro dela, que ela não está preocupada com autoconhecimento, que ela não está preocupada com a vida dela, que ela está simplesmente ali no modo sobrevivência, essa pessoa ela está muito mais do que 40% no automático. Mas teve esse estudo e tem essa base aí desses 60%, 40%. Ou seja, quase metade do teu dia você está executando atividades da qual você não está pensando. Dentre delas a gente pode ter vários exemplos. Você não pensa muito para escovar os dentes, você não pensa muito para andar, você não pensa para andar. Agora imagina o esforço que uma criancinha, quando ela está aprendendo a andar, ela faz. O esforço que a gente faz quando está aprendendo a escrever. Né? É um esforço muito grande, é um desafio muito grande para a criança, né? Andar, para escrever. Depois, uma vez que você aprende a andar, você não pensa, eu estou agora botando um pé na frente do outro, eu estou aqui me equilibrando, e você não fica pensando nisso, você anda, porque se tornou automático, tá? Então, assim, claro, se você ficar pensando nisso o tempo inteiro, você não vive, né? Você não tem ali... você não tem como usar a sua mente criativa, porque é exatamente isso que acontece. Tudo que está habitual está no nosso subconsciente. Tudo que não é habitual, que a gente está construindo, está na mente consciente, que é a nossa mente criativa, tá? Então a gente tem essas duas mentes aí, que quando elas estão dançando a mesma dança, quando o que está no teu subconsciente está alinhado com o que está na tua mente consciente, com aquilo que você quer criar, você tem uma manifestação de muita qualidade. O que acontece quando tem essa briga aqui? Acontece que quando você diz que quer alguma coisa, mas você tem uma série de movimentações de hábitos que não suportam isso que você diz que quer, você manifesta isso aqui. Você não manifesta o que você diz que quer. Você manifesta e reforça essa estrutura aqui, que vai inclusive te manter longe daquilo que você diz que quer, tá? Então, é preciso que você questione aquilo que está automatizado e aquilo que está naturalizado no teu corpo, né?
A estrutura do hábito, ela funciona basicamente assim. Tem um gatilho, tem uma rotina e tem a recompensa, tá? Gatilho é aquilo que é um disparo. O gatilho é aquilo que que dá aquele clique, que dá aquele disparo e que te impulsiona para uma determinada atividade, né? Que é a rotina. A tua rotina, ela tem aí uma série de gatilhos que disparam e que você faz ali, executa um determinado movimento, uma determinada atividade que cria a tua rotina. Isso aqui, quando você se coloca aqui em movimento, vai trazer para você uma recompensa. E essa recompensa, ela pode ser ali sei lá, uma sensação, uma emoção, uma premiação, enfim, pode ser uma série de coisas. Algo que te dá uma satisfação, algo que te traz prazer. O gatilho, manas, ele pode ser acionado de diversas formas, tá? Diversas formas. Ele pode ser acionado por um cheiro. Quantas vezes você sentiu um cheiro e... ai, me lembrou de alguma coisa, né? É um gatilho. Ele pode ser acionado por um cheiro, por uma pessoa, por um objeto, nossa, pode ser acionado por muitas coisas, né? Tudo que te dá aquele impulso é um gatilho. E aí você tem que observar qual é a rotina, qual é a atividade, qual é a movimentação que você está fazendo depois que esse gatilho é acionado. Para mudar um hábito, você vai ter que mudar a rotina, mudar a tua movimentação. Não é o gatilho e não é a recompensa. Porque o gatilho, você não tem tanto controle dele. O gatilho, ele vai dar esse disparo. Uma vez, é aquela história. O gatilho, quando você pensa numa arma, imagina, você, né, deu um tiro. Você não tem, depois que você deu o tiro, você não tem como segurar a bala, né? Já foi acionado. Agora, tem como, sei lá, desviar da bala, tem outras coisas que podem acontecer aí, tá? Então, pensem no gatilho realmente como um tiro, né? Porque uma vez que ele é acionado, ele vai atingir alguma coisa. E aí essa coisa é o que você vai ter que estar atento para ver qual é a rotina que eu vou fazer. Porque se eu tenho esse gatilho X que aciona, que me dá vontade de fazer essa atividade aqui, por causa da recompensa X, você vai ter que encontrar uma nova atividade, uma atividade saudável, que te dê essa recompensa. Vou pegar um exemplo. Vamos lá para um exemplo. Manas, relações abusivas, elas são vícios, tá? Elas são também habituais, elas são familiares, porque a gente cresceu vendo no mundo relações abusivas e muitas vezes a gente viu aquilo, falaram pra gente que aquilo é amor. Quer um exemplo? Quando a gente é criança, eu acho que vocês já devem ter passado por isso, acho que toda mulher já ouviu isso na vida. Sabe quando às vezes você tem, sei lá, tem quando é criança que tem um menininho implicando com a menininha. E aí a menininha fala, fulaninho tá implicando comigo. Ah, fulaninho tá implicando com você porque ele gosta de você. Olha o que já estão colocando na cabeça da criança. Que é ok. Ou seja, fulaninho tá implicando comigo, então fulaninho gosta de mim. Então o fulaninho que não implica comigo não gosta de mim. Fulaninho que tá ali de boa na dele, não tá aqui me afetando, me machucando, né? Não gosta de mim. Então, para gostar de mim, eu tenho que me machucar. Eu tenho que ser machucada. Quem me machuca, me ama. Vocês percebem o que vai sendo introduzido na nossa cabeça? Então a gente acaba buscando o quê? Claro que não são todas, mas isso é a grande maioria. O que a maioria das pessoas acabam entrando num relacionamento abusivo? Porque elas acabam buscando essas pessoas que machucam elas, porque fulaninho que machucou, nananana, era que te amava, era o que gostava de você. Então, fiquem bem atentas nisso. Ou seja, tem aqui um ciclo, tá? Vamos entender esse ciclo pegando esse exemplo de abuso. Essa pessoa acredita nisso, então teve um gatilho, ela quer conexão. De repente, sei lá, sentiu um cheiro, alguma coisa que disparou, que deu esse gatilho de que ela quer uma conexão, ela quer se sentir amada. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai buscar alguém que machuque ela. Isso é inconsciente, tá, manas? Isso não é uma coisa assim, eu vou atrás de alguém que me machuque. Não, você não vai falando isso. Mas
você acaba se sentindo atraída por pessoas que te machucam, você acaba se sentindo atraída por pessoas indisponíveis, você acaba indo para situações, se colocando em situações da qual vai te machucar. E aí você tem uma recompensa, porque você... qual é que é a recompensa aí? Você tem uma falsa ideia de conexão. Fulaninho me machucou, me ama. Dá para entender isso aqui? O como que isso é perigoso? E o como que funciona? Perigoso e também maravilhoso, porque na verdade o mecanismo é o mesmo, tanto para coisas boas como para as coisas que não são tão boas assim. Mas quando a gente começa a entender essa dinâmica dos hábitos, essa dinâmica da rotina, essa dinâmica dos nossos movimentos, a gente começa a poder trazer coisas diferentes. E é aí onde entra a dança. Onde é que entra a dança nessa história de mudar os hábitos, Samia? Vamos continuar com esse exemplo dessa mulher que ela quer, como recompensa, conexão, tá? Tá, essa mulher, vocês estão entendendo aqui, né? Ela quer a recompensa, o que ela quer é a conexão. Só que tem um gatilho que dispara, né? De algum momento que ela sente ali, que ela quer, ela viu alguém, ela se sentiu atraída, sei lá qual foi o gatilho que disparou isso nela. Ela vai, busca, liga para aquela criatura que ela já sabe que não é legal para ela, que ela já sabe que não é boa para ela, mas é o caminho curto para esta recompensa que ela ainda não entendeu com clareza que é conexão. Por que eu tô falando que aqui que é a chave, tá? Por que eu tô falando com clareza? Porque a recompensa é o que você quer genuinamente, tá? Então, se você não entender que o que você quer é conexão, você vai ficar nesse ciclo forever, para sempre. A dança, ela entra exatamente aqui. A dança, quando você cria o hábito, né? Quando você dança regularmente, você tem mais contato com as suas emoções, você tem mais contato com as suas sensações, você consegue identificar com mais facilidade e rapidez quais são as suas necessidades genuínas. E quando você tem ali as suas necessidades genuínas identificadas, você consegue supri-las com qualidades de uma forma saudável. Se você entende que o que você precisa é conexão, você vai pensar 2 vezes antes de ligar para aquela pessoa que você já sabe que não é disponível para você, aquela pessoa que você já sabe que a combinação de vocês não é legal. Eu tô dando um exemplo aqui de relacionamento, mas vocês apliquem isso no que for aí do dia de vocês. O que é importante? Identificar o que é que vocês ganham fazendo o que vocês fazem. Recompensa e gatilho. Identificando isso aqui, você vai mudar a atividade, a rotina. Você vai mudar a sua movimentação. É no corpo que essa mudança tem que ser feita. A dança vai te ajudar a entender qual é a sua necessidade. Você entendendo a sua necessidade genuína, você vai poder suprir isso de uma forma assertiva, honesta com você mesmo. Você vai poder honrar, não, peraí, eu quero é conexão. Isso aqui que eu tenho, ok, tá me conectando, mas não é essa conexão que eu quero. E aí você vai começar a buscar novas formas de conexão. Você vai buscar, peraí, então qual é a conexão que eu quero? Eu quero uma conexão profunda, eu quero vivenciar um relacionamento com respeito. Então como é que é o respeito no meu corpo? Quais são as pessoas, como sou eu me respeitando? Quais são as pessoas que eu tenho que me conectar para despertar também o respeito? Como é que eu posso fazer para aprender mais sobre respeitos? Vocês conseguem entender isso? A movimentação vai precisar mudar. Mas a identificação da recompensa, quando ela é feita quando você entende o que você verdadeiramente está sentindo. E é aí que entra a dança. Manas, tem vários estudos aí de neurocientistas que comprovam que a dança, mais do que outras atividades físicas, ela faz essas conexões neurais, ela imprime ela cria novas conexões
Por que ela cria novas conexões? Porque a dança, ela tem vários elementos aí, que é a emoção. Quando você está dançando, você está linkada, né? Você está ligada a uma emoção, né? E a emoção, tudo que você coloca emoção, ela tem mais potência. Se eu estivesse aqui falando para vocês, se eu não gostasse, tá? Se eu não fosse emocionada com o que eu falo aqui para vocês, eu poderia estar falando assim, numa coisa meio... uma coisa meio que... não ia tocar vocês. E não ia soar verdadeiro. Só que como eu tenho isso, eu sinto isso, e o que eu tô passando tá passando também através do meu corpo, isso que eu tô comunicando para vocês, ele passa através do meu corpo, tem uma emoção, tem uma empolgação, tem um sentimento, tem uma sensação. E isso, quando a gente está dançando, isso fica muito mais apurado. Quem dança regularmente consegue ver com mais clareza o que você está sentindo. E a qualidade da tua vida, ela está intimamente ligada com a qualidade dos teus sentimentos, com a forma como você lida com as suas emoções, com as suas sensações e também com a qualidade da tua rotina, com a qualidade dos hábitos que você escolhe ter e nutrir na tua própria vida. Né? O que esses neurocientistas eles falam é que a gente cria essas novas conexões, né? A dança ela ajuda a gente a criar essas novas conexões e fortalecer com mais intensidade, exatamente pelo fator emocional. Né? Quando eu trago uma emoção para o que eu estou fazendo, eu crio um vínculo maior. Se eu estou aqui me conectando, né, trazendo toda essa emoção também na minha fala, grandes chances são da gente se conectar mais, porque provavelmente vai tocar você e tocando você, você também me toca de volta e aqui a gente cria um vínculo. Se eu não crio esse vínculo, não tem, fica mais difícil, fica mais escorregadio, então o hábito não se forma. Eu estou dando esse exemplo de pessoas, mas é a mesma coisa que acontece aqui com os nossos neurônios, né? Tem essas conexões, né? Essas conexões neurais mesmo, que a gente vai criando esses caminhos, né? E quanto mais a gente reforça esses caminhos que a gente vai criando na nossa mente, que são também, a gente pode dizer que essas conexões é o que criam as nossas crenças, é o que criam os nossos hábitos, é o que cria a forma como a gente se movimenta no mundo. Porque você tem um padrão de movimento que talvez você não esteja prestando atenção, mas a tua dança ela consegue te revelar esses padrões. A tua dança consegue te mostrar o que verdadeiramente tem aí dentro de você. E quando você abre esse espaço para uma dança holística, para uma dança livre, você consegue ter acesso a essa gama de informações suas, né? Essa gama de informações a seu respeito aí dentro de você. E aí você consegue ver, peraí, olha, isso é uma necessidade que eu quero. Eu quero conexão, eu quero, sei lá, vivenciar um amor, eu quero prosperidade, o que genuinamente você quer, né? Então, quando você consegue identificar com mais clareza, você consegue também atender essa necessidade com mais certeza, né? Você consegue atender essa necessidade com mais precisão. E esse, eu acho que é o principal papel da dança em relação a nossas mudanças de hábitos, né? É te colocar em contato com você mesmo para que você escolha, para que você defina, decida aquilo que você quer implementar. E botar atenção, né? Desenvolver essa consciência corporal. Porque o teu corpo ele vai te mostrar o que está acontecendo aí dentro. E quando você traz essa atenção para o corpo, quando você se conecta com tudo isso que está acontecendo dentro do teu próprio universo, você se torna uma mulher potente. Você ativa o teu poder pessoal quando você faz isso. Porque o que é o nosso poder pessoal? É a nossa capacidade de decisão. O nosso poder pessoal, ele aumenta à medida que a gente se conhece. Uma pessoa que não se conhece, ela não tem poder pessoal, porque ela não sabe nem o que ela é, muito menos o que ela não é. Então ela fica numa confusão muito grande, num dilema muito grande dela não entender
qual é o papel dela, o que ela está fazendo, do que ela gosta, do que ela não gosta. Como é que uma pessoa que não sabe o que gosta e o que não gosta, ela pode ter poder pessoal? Ela não tem como ter poder pessoal. Ela não tem como fazer uma escolha, ela não tem como decidir, definir algo, porque ela não sabe. Não estou dizendo que não saber é ruim. Eu estou dizendo que não saber é um ponto de partida. Se você não sabe muitas coisas de você, você pode aprender. Você pode se pesquisar, se estudar, você pode se investigar. E a dança, ela vai te ajudar nisso. Por isso que eu falo tanto da dança na questão da ativação do poder pessoal. Ela é uma ferramenta, eu diria, essencial. De tudo que eu já vi aí a dança transformar, ela tem um poder incrível em transformar a vida das pessoas, transformar os hábitos, de transformar as rotinas. E, manas, tem uma coisa que é interessante da gente entender, é que existe também uma coisa que chama hábitos angulares. O que são esses hábitos angulares? É quando você cria uma nova forma de se movimentar aqui, um elemento que mude, você faz uma mudança em cadeia. É tipo um efeito dominó. Então, se eu começo a dançar mais, se eu começo a olhar para dentro, começo a investigar e ver o que eu estou sentindo, isso vai impactar em todas as áreas da tua vida. Vai impactar na tua área afetiva, porque você, sabendo, conhecendo melhor as tuas emoções, você vai conseguir comunicar para as pessoas com quem você se relaciona as suas necessidades dentro daquele relacionamento. Você vai melhorar, prosperar financeiramente, porque você entendendo as suas necessidades, aquilo que você sente, você vai conseguir também ver quando você está investindo seu dinheiro em algo que é bom para você e quando você está fazendo uma compra por impulso, algo que você está, na verdade, se anestesiando. Você vai conseguir captar isso. Você vai conseguir comer melhor, você vai impactar, né, a sua saúde. Enfim, um movimento que você está fazendo, o fato de você dançar regularmente, de olhar para dentro de você e ver o que você está sentindo, desenvolver essa intimidade com o teu corpo e com os teus sentidos, vai fazer com que você tenha uma melhora em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, porque você é o centro da sua vida. Então, se você começa a transformar, a olhar para as suas necessidades, começa a entender, né, aquilo que permeia, aquilo que está pulsando dentro de você, você consegue... Qual é a palavra? Gente, sumiu a palavra. Você consegue suprir a sua necessidade de uma forma assertiva, direta, adulta, madura e saudável. É muito bom, né? Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente vê que tem uma série de elementos que vai em cadeia, né? Então, uma coisa, um elemento que você introduz na sua vida, você cria uma rede de outras mudanças, né? É um efeito dominó do bem. É um efeito, aliás, do bem se você estiver escolhendo trazer mais hábitos saudáveis, práticas, rotinas, uma movimentação saudável para a sua vida. Porque se você escolher também movimentações que não são saudáveis, que são movimentações autodestrutivas, você vai se manter nesse ciclo aí que vai machucar você cada vez mais. Lembrando, olho na recompensa. O que é que você está ganhando fazendo o que você faz? Como que você pode ter os benefícios que você está tendo fazendo o que você está fazendo, só que de uma forma saudável? Como que você pode transformar essa movimentação? E outro lembrete aqui muito importante: mudança acontece no corpo. Você pode pensar positivamente, só que se você não traz esse pensamento positivo para o corpo, para uma movimentação também positiva, você não tem resultados positivos, tá? Então, a mudança de hábitos, ela vai acontecer à medida que você escolhe como você vai atender
a sua recompensa, como que você vai alcançar, suprir a necessidade. Porque tem uma coisa interessante aqui, a tua necessidade genuína você vai suprir, por bem ou por mal. Isso tem que ficar claro. Porque quando você tem esse entendimento de que a tua necessidade vai ser suprida por bem ou por mal, você tem aí poder, um poder de escolha. Eu escolho suprir a minha necessidade de conexão, pegando aquele exemplo, né, de conexão com saúde. Eu escolho suprir a minha necessidade de conexão de uma forma saudável. Eu escolho me relacionar com pessoas adultas, maduras. Eu escolho me relacionar com pessoas que olham para dentro delas, com pessoas que estão buscando o próprio autoconhecimento. Eu escolho comer aquilo que faz bem para o meu corpo. Vocês percebem a diferença disso? Quando eu digo eu escolho, eu estou assumindo o meu poder pessoal. Quando eu vivo constantemente no automático, sem questionar os meus automáticos, sem entender o que é que eu estou colocando na caixinha do automático, e de novo, automático não é ruim, tem coisas que tem que estar no automático, porém, escolha o que vai para o automático. Então, se eu não escolho o que está indo para o automático, se eu não questiono isso, eu não tenho poder, porque aí eu sou escrava de mim mesma. Eu sou escrava das escolhas pobres que eu fiz na minha vida, né? E isso tudo pode mudar. Isso tudo pode mudar. E o melhor de tudo isso é que isso pode mudar dançando, né? Você olhando e identificando aquilo que você realmente precisa, aquilo que realmente nutre a tua alma, para que você possa criar uma rotina, criar uma sequência, né, de movimentos aí no teu dia a dia que te nutram, que atendam essa necessidade, que supram essa necessidade de uma forma assertiva, direta, madura e adulta. Manas, ficamos por aqui e vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até breve.